É o seguinte, Antônia Fontinelli, ela vai fazer uma revelação e a gente vai mostrar aqui pra vocês. Sobre quem? Sobre uma disputa judicial pra lá de pesada, que ela está há mais de 7 anos em relação ao quê? A herança milionária do ex-marido dela, Marcos Paulo. Mas ela tinha ganho na justiça. Ganhou por 2 vezes. Por 2 vezes o direito de ser considerada esposa, porque foi ela que cuidou o tempo inteiro do Marcos Paulo. Né? Mas Antônia Fontinelli foi... não conseguiu antes? Recurso? Recurso, Miro. A família Antônia pede Fontinelli, recurso. por 2 vezes, foi reconhecida como herdeira legítima da herança de Marcos Paulo. E olha, eu vou dizer pra vocês o valor dessa herança. É uma herança gigantesca e milionária. Agora não cabe mais recurso? Eu não sei se cabe ainda. E agora eu vou te dar os detalhes dessa Mas sabe o que história. acontece? Eu lembro, na época que o Marcos Paulo faleceu, eles não deixaram, a família dele não deixou ela entrar nem dentro da casa que eles moravam para pegar as roupas. E ela- Então, essa história, gente, é uma história longa e que a justiça agora vai determinar o que de fato vai acontecer. Antônia Fontinelli, gente, ela foi reconhecida como herdeira legítima da herança de Marcos Paulo, com quem ela foi casada até 2012, quando ele faleceu. Por que a gente está dando isso como uma bomba? Por quê? Porque a Antônia Fontinelli já tinha sido reconhecida 2 vezes, coube recurso e ela estava numa disputa judicial com as filhas do Marcos Paulo, que são 3. Entre elas tem a Júlia Costa, que era menor de idade e que por isso o nome de Flávia Alessandra acabou entrando nessa polêmica. E tinha uma polêmica, porque quando o Marcos Paulo morreu, isso eu me lembro muito bem, a família e a Flávia Alessandra pela filha, que era menor de idade, eles trocaram, chamaram de um chaveiro, trocaram a fechadura da casa que a Antônia Fontinelli morava com o Marcos Paulo, não deixaram ela pegar nem os pertences pessoais dela. Ela foi literalmente expulsa da casa onde ela morava com o Marcos Paulo. Sendo que quem cuidou do Marcos Paulo até o fim foi a Antônia Fontinelli. Ele que passou por tratamento de câncer. É verdade, né? ela cuidou dele até o último dia de vida, mas agora a gente vai mostrar pra vocês um depoimento onde a Antônia Fontinelli, gente, ela está em prantos, e não é exagero. Deixa eu ela ver. está em prantos. Olha lá. Ixi. A 2 ruas do meu apartamento, em Manhattan, do meu apartamento que venderam, do meu apartamento que eu trabalhei, que eu fiz um filme de muito esforço, de muita luta, de muita dedicação. E meu advogado me liga para dizer que finalmente, depois de 7 anos de muito esculacho, a justiça me deu ganho de causa. É um ganho moral, tá? É uma vitória moral. 3-0, como sempre foi. Como todas as vezes que eu fui reconhecida, foi por unanimidade. Eu queria dizer para as mulheres desse país que me mandam centenas de e-mails por dia. Não desistam dos direitos de vocês. Gente, e ela chora com essa emoção toda, porque eu lembro bem, vocês lembram? Você lembra, você de uma casa? luta, né, Kátia? A luta dela, porque ela falou, gente, eu não tô querendo tirar o direito das filhas. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Até o dela, né? Elas têm a parte delas, mas justiça seja feita. Justiça seja feita e toda essa polêmica, para vocês de casa entenderem, começa quando a parte das filhas alegou na justiça que a Antônia Fontinelli havia feito um bilhete antes da morte do Marcos Paulo, abrindo mão de todos os bens dele. Por que ela fez isso? Ela fez esse bilhete numa época antes da morte dele, porque ela queria mostrar para ele, como uma prova de amor, que ela realmente não estava interessada no dinheiro dele. Então, só que ele, se eu não me engano, junto com o pai dele, fizeram ali uma carta de próprio punho do Marcos Paulo, dizendo que reconhecia a Antônia Fontinelli como esposa e que ela teria direito à herança. Pois é. E foi registrado em cartório e tudo mais. Isso aí devia valer já pra tudo, Então, né? essa carta O querer dele. virou um motivo de discussão. Tanto a carta onde Antônia, primeiramente, abre mão dos bens e depois a carta onde, de próprio punho, Marcos Paulo deixa a Antônia Fontinelli como uma das herdeiras oficiais. E o que vale? O que ele, dono do patrimônio dele, deixa escrito e reconhecido em cartório, o que ele deixou para quem ele queria deixar. Porque o dinheiro era dele, E ele né? não tirou as filhas, porque pela legislação brasileira você não pode tirar as herdeiras de verdade. Você tem uma parte que você pode destinar à sua companheira. 50% por lei, quando a gente fala de herança, tem que ficar para as filhas, é obrigatório. E o restante, aí a pessoa pode fazer o que ela bem entender, que foi o caso que o Marcos Paulo, então, deixou 50% para Antônia Fontinelli. E, gente, é tanto dinheiro para todo mundo, por que
fica brigando com uma coisa. Se você sabe que a pessoa quis deixar pra outra, por que você vai contra isso, meu Deus? O dinheiro era dela. Se ela quisesse ter feito uma fogueira no quintal, ela fazia. A família, as filhas, você falou muito bem, Kátia, mas as filhas de Marcos Paulo alegam que estavam simplesmente cumprindo uma vontade do próprio Marcos Paulo, que era de não incluir a Antônia Fontinelli como herdeira oficial. É muito Eu vou te difícil entender falar, isso. por isso que dizem que quando a gente morre, a gente fica num tempo lá guardadinho no hospital do céu. Acho que é pra gente não ver isso e não morrer do coração já estando Imagina, morto. Porque deve imagina... dar uma agonia de você ver a família se matando por causa disso. Pois é, e a Antônia Fontinelli, gente, ela tá chorando em prantos, principalmente por tudo que ela atravessou ao longo desses anos, porque muitas pessoas apontaram o dedo pra ela, falando que ela era uma interesseira, só que as pessoas não se lembram que ela teve um relacionamento com o Marcos Paulo por muitos anos e construiu coisas com ele, como um apartamento em Nova York, que ela cita aí nesse vídeo que ela tá chorando, porque era um apartamento que ela disse que ela comprou junto com ele, que ela trabalhou pra isso, né? Agora, outra coisa que eu lembro bem que acontecia, que a Antônia Fontinelli dizia na época, gente, eu não estou defendendo ela e nem criticando a família, eu estou dizendo só o que se dizia na época. É que a Antônia Fontinelli muitas vezes chamava as filhas do Marcos Paulo para ele visitarem o pai. Falou assim, olha, ele não está bem, venham visitar, não sei o quê, e que ninguém aparecia. Então, até porque ele passou, antes do Marcos Paulo falecer em 2012, ele passou por um severo processo de luta contra o câncer. Tanto que quando ele morreu, ele já estava curado do câncer. Ele estava curado. A causa da morte dele não foi câncer. Não foi. Eu não lembro se foi uma embolia. Foi embolia. É. Sabe, lembra isso? Diz que quando a pessoa faz quimioterapia e aí tem que fazer um tratamento direitinho, pode se formar alguns coágulos de sangue. E esse coágulo pode passar para qualquer lugar, para o cérebro, pulmão, qualquer canto do corpo. E ele passou mal durante um voo. De muitas horas. De muitas horas. E aí, aquela história que a gente fala, quando você anda num avião, se locomova, usa meia de compressão para ajudar a circulação a funcionar direitinho. Ele, pelo tempo que ele fez o tratamento de câncer, a quimioterapia, ele teve esse coágulo. Coágulo, eu não lembro se parou no pulmão, eu acho que foi. Eu vou dar uma olhada nisso, mas acho que foi uma tenho quase embolia certeza pulmonar que que ele sim. teve. E ele veio a óbito por isso, não tinha nada a ver com o câncer, que ele já estava curado. Pois é, não. E o câncer que a Antônia Fontinelli esteve ao lado do Marcos Paulo Foi. cuidando. Por que a gente está ressaltando isso? Muitas vezes, isso é muito comum, né? Na vida das pessoas comuns, eu diria que não são famosas. A pessoa fica doente, é abandonada. Não foi o caso. A Antônia Fontinelli esteve até o último dia ao lado do Marcos Paulo. Ela realmente parecia não, ela amava o Foram marido. anos que eles estiveram juntos, não foi uma coisinha de um mês, 2 meses? Pois é, e isso trouxe vários problemas, né? A Antônia Fontinelli, aí eu tô falando o que ela disse ao longo das entrevistas, ela falou que essa disputa judicial causou muitas coisas para ela. Por exemplo, ela ressalta que não conseguiu papéis em algumas emissoras, como a própria TV Globo, porque estava envolvida numa polêmica como essa. Então, assim, isso acabou prejudicando a carreira da Antônia Fontinelli também, né? Eu acho que isso não tem como a gente saber. Provar, não. Isso é uma coisa que ela diz. Mas o que o Marcos Paulo escreveu, que o pai do Marcos Paulo também, eu acho que até das audiências, ele foi e falou, não, meu filho fez mesmo, eu estava junto e ele queria deixar para ela. O pai do Marcos Paulo, pelo que as informações que a gente sabe, ele esteve ao lado da Antônia Fontinelli durante todo esse processo, ao longo desses 7 anos. E só para vocês saberem, a herança deixada obrigada, por Marcos, delícia. olha que linda, por Marcos Paulo, está avaliada em 50 milhões de reais. Gente, 50 milhões. Ele tem Obrigado, 3 filhas. Tem 3 filhas. Gente, é dinheiro que não acaba mais para todo mundo, né? Pois Vamos falar? É Você muito brigar por dinheiro. causa disso? Fora esse apartamento, então, em Nova York, que a Antônia Fontinelli, ela perdeu esse apartamento, né? Mas tem mais um trechinho do vídeo, não acabou ainda não, a gente vai mostrar agora também. Deixa eu ver. Nunca deixem ninguém esculachar vocês. Nunca baixem a cabeça pra ninguém, tá? O Brasil tem justiça, sim. E grite, grite. Pisou no seu calo, grite. Contra fatos não há argumento. Obrigado, meus advogados. Obrigado, os desembargadores. Obrigado, gente. E agora eu vou lá no feed jogar um vídeo. Ele é debochado, mas entendam ele como um grito. Um grito que estava aqui, ó, na minha garganta. Na verdade, o choro dela é aquele choro de alívio, né? Eu disse que eu estava certa. E a justiça provou isso por 2 vezes. Né? É verdade. Agora, deixa eu explicar uma coisa que é importante, que o público pode questionar. A gente está colocando a Flávia Alessandra aí do lado, mas é importante ressaltar que a briga necessariamente não é entre a Flávia Alessandra, ela não está fazendo nada que não esteja de acordo com a lei. Ela estava defendendo a filha dela porque a filha era menor de idade e ela estava representando. É que as pessoas sempre associam as duas porque são as duas pessoas mais famosas nessa história. Mas ela, e por obrigação, pela lei, Claro. quando se tem um filho menor de idade, o
pai ou a mãe tem que assumir essa responsabilidade. Tanto aquela história de pensão alimentícia, o pai não dá pensão alimentícia para a mãe, dá pensão alimentícia para os filhos. Se a mulher fala assim, eu não quero saber da pensão dele, não é sua para você não querer. Você tem que pegar o dinheiro, pôr numa poupança de cada um, que aquilo é um direito da criança. Então, a justiça é muito clara em relação a isso. Muito e Flávia claro. Alessandra, você disse bem, tá aí simplesmente estava defendendo os direitos da Júlia. A Flávia já concedeu entrevistas falando sobre essa história. As pessoas foram perguntar, mas tem algo contra a Antônia? Ela falou, não. Eu estava representando a minha filha, que era menor de idade, ela precisava de um tutor, alguém que, né, Que idade tem a filha hoje? A filha Agora já é maior de idade. Agora tá a filha se já virando se vira por si. Então, assim, a Antônia Fontinelli, realmente, a Kátia falou, esse vídeo dá pra gente ter a nítida sensação de alívio. Ela usou algumas palavras como esculhambada, escrachada, algumas coisas que ela diz que sentiu ao longo desses anos, né? Mas eu bem Com lembro das certeza. histórias cabrosas que foi. Ela passou por um perrengue grande, Nossa, não é? e outras pessoas, porque aí a mídia coloca como se ela quisesse arrancar alguma coisa da família. É, como se ela fosse aproveitadora, é a palavra. Como e se não ela é o tivesse caso. ficado um mês com o Marcos Paulo. E ela ficou anos com o Marcos Paulo e junto com ele, morando junto e tudo mais. E eles tinham vários projetos, né? A Antônia conta nesses vídeos que a gente mostrou no Instagram que ela e Marcos Paulo, antes dele falecer, iriam fazer cinema lá em Nova York, né? Por isso que eles tinham a casa, que eles compraram juntos. Então, assim, gente, é a terceira vez que ela é reconhecida como herdeira e é oficial. A justiça decretou isso. Então Ela agora é não herdeira. cabe recurso Não mais. cabe